Olá, tudo bem com você? Então, eu quero gravar um vídeo hoje falando como é que foi a experiência do meu parto. Porque o meu primeiro parto, ele não foi como eu esperava, sabe? Como eu queria. E eu queria trocar, assim, ideias com você. Conversar um pouquinho das minhas experiências, sabe? E contar, passar para você o que eu aprendi com isso. Então, vamos lá. Eu casei e logo que eu casei, acho que 2 meses depois, eu casei em julho, agosto, setembro eu já estava grávida. E eu engravidei no 2º mês de casamento. Porque, assim, é uma curiosidade. No judaísmo, quando você se casa, você procura colocar a data do seu casamento, escolher a data do seu casamento exatamente no seu período fértil, né? Então eu fiz tudo direitinho, calculei como seria. E assim, pra minha grande alegria, o dia do meu casamento caía justamente no dia do aniversário do meu pai. Meu pai já era falecido e foi uma forma de eu homenagear ele e de eu poder sentir que ele estava ali comigo, sabe? Então, quando eu casei, eu estava no meu período fértil. Até no mês seguinte, eu achei até que eu tinha engravidado, mas não. Fui engravidar no 2º mês. E aí, foi aquela coisa, né, descobrir minha primeira gravidez, você não sabe de nada. E eu lembro que os primeiros sintomas que eu tive foi assim, acordar de madrugada várias e várias vezes, assim, não é 2, 3 vezes não, várias e várias vezes mesmo pra ir ao banheiro. E eu ficava assim, gente, não é possível, eu nunca acordei pra ir ao banheiro, como é que agora eu ficava muito brava, sabe? Porque atrapalhava o meu sono. Mas até então não tinha percebido nada. E aí eu ia trabalhar e eu pegava ônibus de Campo Grande para Seropédica, na época, aquele horário de aluno muito cheio, e eu nunca conseguia sentar. E eu comecei a passar muito, muito mal, assim, de eu chegar pra pessoa que tava do meu lado, eu falei, moço, só pode deixar eu sentar um pouquinho, porque eu tô passando muito mal, se eu não sentar eu vou desmaiar. Aí ele deixou eu sentar, eu sentei, foi aliviando aquele enjoo, aquela sensação de desmaio. Mas até então, assim, eu achei que eu tava, assim, passando mal porque eu não tinha comido nada, né, de manhã e tudo mais. Até que foi no 2º dia, assim, 3º dia. Aí, certa vez eu cheguei no trabalho, um amigo meu do trabalho, ele falou assim, vou puxar essa mesa aqui, porque daqui uns tempos tem gente que não passa aqui mais. Aí, sabe quanto que deu aquele estalo? Eu falei, ué, é que o seu Augusto já tá falando isso? Gente, aí que caiu a ficha, que eu poderia estar grávida, né? E isso ele percebeu, porque quando eu chegava, eu tinha que dormir. Eu chegava no trabalho, eu era tanto sono que eu deitava assim a cabeça na mesa do computador e dormia. Só disso ele já é um homem casado, um senhor de idade, ele já foi percebendo, já foi se ligando mais do que eu, né? E aí nesse dia, já era uma semana que eu tava passando mal assim, que eu tava com muito sono, já tinha mais ou menos uma semana. Eu fui e fiz o exame de sangue. E uma curiosidade, eu não fiz de urina, porque lembra que eu falei que eu achei que eu tivesse engravidado no 1º mês? Então, quando eu fiz o exame de urina, tinha dado positivo. E depois o meu período veio, então eu não faço, toda vez que eu desconfiei depois disso que eu tava grávida, eu não fiz mais de urina, eu fiz logo de sangue, pra mim ter certeza, né? E aí eu fui e fiz, deu positivo, né, aquele, não, eu tô grávida, não sei o quê, eu tinha 22 anos. E aí eu lembro que eu saí, fui em Campo Grande
passei no centro, comprei um parzinho de sapatinho, um brulê de presente. Quando meu marido chegou, eu dei de presente pra ele e falei, ah, amor, eu tô te dando porque a gente fez aniversário de casamento, mês de casamento, e eu não te dei nada, e aí eu tô te dando, assim, só uma lembrancinha. Aí foi muito engraçado, porque quando ele descobriu, ele tomou aquele susto, ele, mas você tá dando pra mim ou pra outra pessoa? Eu falei assim, não, pra você que você tá ganhando um presente. Ele pegou a bicicleta dele e ele andava igual um doido de bicicleta. Que ele saiu, ficou um tempão fora. E quando eu falei, o que você vai fazer? Não, eu fui andar de bicicleta porque eu precisava, sabe, esparecer. Mas não porque ele tava... que ele tinha ficado chateado com a notícia. Claro que não, ele ficou muito feliz. Ele só ficou assim, sabe quando você fala assim, caramba, agora eu vou ser pai. Vou ter uma pessoinha que eu vou ter que tomar conta, que vai ser meu filho. Eu acho que foi mais ou menos isso, sabe? Essa coisa de responsabilidade, de cuidar e tudo mais. E aí, foi passando os meses, eu fui me tratando com um médico. E aí, assim que eu cheguei lá no consultório, eu falei pra ele, doutor, eu quero fazer um parto normal, porque era, assim, meu sonho ter o parto normal, eu queria muito. Aí ele, não, a gente faz, claro, com certeza, vamos fazer sim. Tá, e fui nas consultas com ele. Quando foi chegando pro 6º mês, a minha pressão foi aumentando. E aí ele já veio com outra história, ele falou que talvez não daria para ele fazer o parto normal, talvez ele não daria de plantão, ele não poderia me atender, e aí eu teria que fazer com qualquer médico, ele não poderia garantir se o médico era bom ou se não era. E toda vez que ele vinha com essa conversa pra mim, eu ficava nervosa. E eu tinha a impressão que parecia que a minha pressão subia mais, porque eu ficava apreensiva, porque eu queria ter um parto normal. E até que eu fui, assim, a minha pressão não ia baixando. Ela só ia subindo, só ia subindo. Eu tenho histórico, eu mesma nasci de 8 meses, porque minha mãe teve... Não sei se minha mãe teve princípio de eclâmpsia ou se foi o eclâmpsia mesmo, mas eu sei que por conta da pressão alta eu nasci de 8 meses e ela teve que ir às pressas para o hospital. Então já veio da minha família e a minha pressão só subindo. E aí ele ainda foi falando essas coisas. Eu fui ficando nervosa, você sem experiência, você sem conhecer, até que eu descobri que na sinagoga onde eu frequentava, tinha uma ginecologista que era a doutora Ângela, e aí foi assim, uma benção, uma grande barra pra mim, porque eu fui pra ela. A consulta com ela era maravilhosa, porque ela sentava, conversava, ela sentou comigo, contou como que era o parto cesariano, ela contou pra mim os riscos, tudo mais, falou tudo. Depois ela foi pro parto normal, contou como que era os riscos, contou o quanto que era bom pro bebê, o quanto era bom pra mãe e tudo mais, e que ela ia fazer de tudo pra conseguir que eu tivesse o parto normal. Só que a minha pressão já não abaixava mais. Eu já tava lá pro 7º, 8º mês, mais ou menos. E aí a minha pressão já não abaixava mais. Ela cortou o sal totalmente, mandou eu ficar de repouso, né? E mesmo assim a minha pressão não abaixava. E eu quero dizer uma coisa pra vocês, porque assim, eu acredito que grande parte da minha pressão tá alta, não só por causa de genética, foi por conta dos erros que eu cometi na minha primeira gestação. Porque você sempre tem aquela história de falar assim, porque grávida tem que comer por 2, né? E aí... Só que isso não pode ser levado ao pé da letra. Você tem que comer por 2, mas comer saudável. Então, assim, eu comia muita besteira. Comia muita coisa que possui sódio, muito sódio industrializado. Então, tudo isso contribuiu para que eu tivesse um aumento na minha pressão. Eu lembro que, na época, hoje eu não como mais, mas na época eu comia frango fora, então eu ainda comia coxinha na rua, eu passava no McDonald's, comia aquele McChicken, comia aquilo, e isso assim, direto.
muito sorvete que eu comia na rua. Ai, gente, uma coisa que eu comi demais era churros, que eu comia todo dia. Era impressionante, todo dia. O moço da barriguinha até já me conhecia. E aquilo é fritura, aquilo não faz bem pra saúde. E eu tinha, desde a minha adolescência, desde criança, eu gostava muito de sal. Então minha comida era muito salgada e meu marido até brigava comigo. E aí chegou o ponto da doutora Angela falou assim: você não vai comer nada de sal, você vai tirar tudo, até do feijão. Você imagina comer comida, feijão, sem sal, sem nada. Não é muito gostoso, não. Então, assim, acho que o maior erro foi meu, assim, de não cuidar da minha alimentação, não ter tido esse cuidado comigo e com o bebê, né? E aí a minha pressão já não subia mais, não descia mais, só ficava alta, mesmo tomando remédio, que eu cheguei a tomar remédio. Fiquei muito, muito, muito inchada. E não teve jeito. E eu era muito teimosa também, muito teimosa. Ela falou pra mim ter repouso, né? Pra vocês terem ideia, um dia antes do meu parto, eu fiquei na sinagoga, eu fiquei com as crianças. E eu fiquei a tarde toda com elas. Tarde toda, olha só. A pessoa tinha que ficar de repouso absoluto, ou seja, eu não podia nem ir pra sinagoga. Já fui teimosa, ainda fiquei com as crianças. Então, assim, eu cometi muitos erros, que contribuiu para que eu tivesse o parto cesariano. E aí, eu lembro que quando acabou, nesse Shabat, acabou tudo, eu sentei numa cadeira, eu acho que o pessoal viu que eu não tava bem. Eu mesma não tava me sentindo mal, mas acho que as pessoas, não sei, foi o eterno mesmo. E aí chamaram a doutora Angela e ela averiguou minha pressão. Nisso a minha pressão tava 16/11. E aí, como minha pressão tava muito alta, a doutora Angela já sentou com o Leonardo e falou assim: não, vamos levá-la pro hospital, porque vai ter que fazer o parto, porque eu não vou arriscar ela entrar em trabalho de parto com a pressão que ela tá muito alta, ela corre um risco muito grande de ter uma eclâmpsia. E aí eu fui, só que o Léo não me falou que eu ia fazer o parto. Eles me falaram que eu ia só repousar no hospital. Fui da sinagoga mesmo, fui pra casa, peguei minhas coisas que já estavam tudo arrumado e fui pro hospital. Foi até o hospital lá na Ilha do Governador. Fui lá, fiquei. Quando cheguei lá, a doutora Angela conversou comigo, falou que eu ia ter que fazer cesariana, eu ia dormir, ela me deu calmante, me deu medicamento pra eu tomar, pra pressão abaixar. E aí eu fui, e aí ela me deu a notícia, né, que eu ia ter um parto cesárea. Rapaz, eu lembro que aquilo foi assim, como um balde de água fria em mim, porque eu queria muito ter um parto normal, sabe? E eu lembro que eu chorava, comecei a chorar e não conseguia parar de chorar. E pior que quando você fica nervosa, sua pressão sobe mais, né? E o Léo não sabia o que fazer, porque eu não parava de chorar. E aí eu lembro que eu fui rezar lá no hospital e eu recebi um salmo, que foi até o Salmo 20. E nesse salmo tranquilizou meu coração, sabe? E aí tive o meu filho, graças a Deus que o Eterno usou a doutora Angela, porque ela fez a minha cesárea, foi tudo bem. Eu tive uma recuperação maravilhosa, não tive problema nenhum. O Itzhak, quando nasceu, ele nasceu com os pezinhos e as mãozinhas roxinhos, porque a pressão já estava interferindo nele, né, dentro da minha barriga. E depois deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu queria só conversar com vocês e passar o que eu entendi de tudo. Não foi um problema, vamos dizer assim,
mas foi um risco que eu corri. E acredito que o que mais causou esse risco foram os erros que eu cometi. Foram os erros de não ter cuidado da alimentação, foram os erros de ter sido teimosa quando meu marido pedia para me repousar, quando a minha médica pedia para eu repousar e eu não fazia nada disso. Eu queria, né, como sou muito ativa, eu queria fazer as coisas como se eu não estivesse grávida, como se eu tivesse tudo bem. E todos esses erros que eu cometi me levaram a ter que fazer um parto cesáreo. E outra coisa que eu quero falar pra você, se você tá grávida, se você pretende engravidar, se você quer ter um parto normal, procure um médico que é a favor do parto normal, procure um médico que você possa confiar. Porque se você quer ter um parto normal e você vai para o médico em que a maioria dos partos é cesariana, não vai dar certo, tá? Porque ele vai te levar ao parto cesáreo, entendeu? E no meu caso, eu fiquei muito apreensiva por causa disso também. De eu me colocar para o médico que eu queria, né? E ele já no terceiro mês, não, no quinto mês ele já começou a dizer que não dava, que não sei o quê, que talvez a cesárea seria melhor, porque ele queria fazer o parto cesárea. E isso já me deixava apreensiva. Influencia também no aumento da pressão. Então, gente, assim... e outra coisa, esse médico, ele já deveria estar cuidando da minha pressão desde lá dos 6 meses, porque eu ia pra lá e ele não me falou pra diminuir sal, ele não me falou pra usar meia, né, porque muito inchaço também aumenta a pressão, então as meias ajudam a circular o sangue e tudo mais. Ele não me falava nada disso, só fazia os exames, só fazia aquele exame de ver o neném, de ouvir o coraçãozinho e só me pesar, e era isso que ele fazia, sabe? Quando eu fui pra doutora Ângela, ela tinha mal cuidado, ela queria saber como que eu tava, passou exames pra me fazer de sangue novamente, ela queria ver, ela começou a cuidar da minha pressão que tava aumentando. Então, gente, procure um médico que você possa confiar. A doutora Ângela, pra mim, foi, assim, um presente do eterno, porque eu tive o Itzhak com ela, né, que foi no parto cesárea. Depois engravidei da Eliora e tive com ela também. Aí a Eliora, o parto dela é outro vídeo, eu conto pra vocês se vocês quiserem. E ela foi um presente, assim, cuidou de mim com todo carinho, com todo cuidado, com toda a paciência, e eu sou muito grata a ela. No entanto, eu sou tão grata a ela que quando eu vim pra cá, pra Minas, eu me senti órfã de médica, porque ela é, nossa, uma pessoa, uma profissional maravilhosa, assim. E graças a Deus que no final deu tudo certo. Mas é isso, se você tá grávida, cuide da sua alimentação, porque sua alimentação é extremamente importante para você e para o seu bebê. Né? Coma alimentos saudáveis, coma alimentos o mínimo de industrializados que você puder, porque industrializados tem muito sódio, aumenta a pressão. Cuida dos alimentos que tem muito açúcar, porque pode acontecer de haver um problema de glicose no sangue gestacional. Então é preciso a gente se cuidar, é preciso ter cuidado. A gente não está doente, mas o nosso corpo está em transformação. Então a gente tem que, ao invés de colocar mais carga nele, a gente tem que aliviar o nosso corpo para ele trabalhar como ele tem que... para que ele possa fazer o trabalho dele, sabe? A gente precisa aliviar ele um pouco, porque ele tá sobrecarregado, né? Você ter um bebê, você gerar uma vida, querendo ou não, sobrecarrega. Então, é isso. Esse foi meu parto. Graças a Deus, Isaac tá aí, lindinho. E eu tô bem, ele tá bem, mas todo cuidado na gestação é pouco, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aqui, me fala um pouquinho como foi seu parto, se foi cesárea, foi normal, se correu tudo bem, se você teve alguma dificuldade. E dá um like e se inscreve no meu canal, tá bom? Um beijo, tchau!